Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, onde a gente fala sobre mediunidade enquanto sensibilidade de ser uma função de senso-percepção. Vamos lá? Série, nós estamos falando sobre alma, né? E a gente já viu que não é um tema discutido em ciência, filosofia mais ou menos. Na arte, aí ela é bem aceita, o tema é bem aceito. Você tem obras de arte, você tem música, poemas, né? E na psicologia? Ora, a psicologia é filha da filosofia. E como na filosofia nem todos os filósofos aceitavam, e a psicologia, ela vai se formar a partir de Wundt, ela vai se formar como uma ciência quando ela ganha um espaço lá dentro da universidade onde ele dava aula, onde ele trabalhava. Um dia ele montou lá um laboratório experimental de psicologia. E como alma não é coisa que dá para você testar em laboratório experimental, isso ficou meio que de escanteio assim. Mas a psicologia tinha ganhado status de ciência, tinha ganhado um lugar dentro da universidade. E olha, isso era final de século XIX, mal tinha acabado a Inquisição, ainda tinha resquícios de Inquisição, não é? Você acha que alguém ia querer, no meio acadêmico, discutir a alma, trazer isso para a discussão, trazer mediunidade para a discussão, embora fosse um fenômeno tão grande, desde o tempo que se registra a história do mundo, o homem tem fenômenos extrapsíquicos, né? Mas isso ficou batido e a psicologia vai avançando. Na linha do tempo, a gente vai encontrar o Freud, final de século XIX, na sequência, né? Ele está ali e na virada do século ele publica um livro que é a interpretação dos sonhos. E ele não publica só esse, ele faz uma série de publicações e não só faz a publicação dos livros, como ele funda uma escola de psicologia, um pensar de psicologia que ele chama de psicanálise e que está aí vivo acontecendo. Nós temos os psicanalistas atuando na área, né? E nesse panorama acontece também, mas ele também está lá falando de inconsciente. Oh, que legal, o inconsciente! E ele vai demonstrando esse inconsciente que ele existe mesmo. Olha, mas inconsciente também você não vê, né? Você não pesa, você não mede. Então é uma coisa diáfana e você vai pesquisando através de outros meios que não aquela mensuração científica habitual que nós conhecemos. É um outro método. Você vai por inferência, né? Muito bem. Então ele está lá, ele fala desta coisa que também não existe concretamente, no concretão aqui na matéria física, mas ninguém duvida mais da existência do inconsciente, né? E ele fala desse inconsciente. Na sequência, nós temos um. E era diferente porque ele tinha uma sensibilidade maior, ele tinha aquilo que a gente chamava de mediunidade. Ai, Aparecida, como é que você sabe? Uai, ele escreveu um livro que foi publicado 50 anos após a morte dele. E esse livro traz o relato dos fenômenos que ele chama de experiências psíquicas, e essas experiências psíquicas, né, ele relatava assim: ele via entidades, ele conversava com um amigo de uma outra dimensão, digamos assim, e ele conversava e o amigo respondia. Aqui, cá para nós, isso era um baita de um transe. Ele viu o amigo espiritual dele e ele conversava com esse amigo, e quando acabava o transe, que ele voltava para o estado normal de consciência, ele sentava lá e escrevia. E um dia ele junta todos esses escritos, né? E esses escritos, esses rascunhos, ele foi juntando um monte, e isso ele chamou de livros negros. Depois ele pôs uma
capa vermelha em cima, juntou tudo, pôs uma capa vermelha, aí ficou o livro vermelho. E o livro vermelho, ele relata essas experiências que ele tinha, né? Nossa, e aí, como que era isso? Olha, você sabe o que é transe, não sabe? Transe é um estado alterado de consciência. O médium, ele não fica o dia inteiro em transe, ele entra no transe e ele sai do transe, ele entra no transe e ele sai do transe. E o Jung também, ele entrava nessa experiência psíquica que o povo pós-junguiano diz que ele fez um passeio pelo inconsciente. Ele entrou conscientemente na dimensão do inconsciente dele, observou o que ele viu, saiu e escreveu. E tudo que ele faz na obra dele depois é com base nessas experiências psíquicas que ele teve. E essas experiências psíquicas, lendo depois o livro publicado, aquele dos 50 anos após a morte dele, você se conhece mediunidade, se trabalhou com mediunidade, você vai identificar. Ele via, ele ouvia, então ele era médium vidente, ele era clareaudiente, porque ele ouvia claramente aquilo que lhe era relatado. E quando isso começa a se manifestar, foi antes da Primeira Guerra Mundial, quando ele teve uma visão e ele ficou muito assustado, porque ele era psiquiatra e ele sabia que quando você começa a ver coisas que não existem, ele viu a Europa mergulhada em vidência, tá? A Europa mergulhada em sangue. Então ele ficou muito, muito impressionado e ele achou que ele estava ficando louco. Mas, né, vamos continuar aqui, ver até onde dá para chegar. Então ele foi estudando o próprio fenômeno e foi apontando. Ele teve durante o passeio dele por aqui, durante esse momento, ele teve uma vida como todos nós. Ele foi estudar, ele foi para a faculdade, ele casou, ele teve filhos, né? Ele constituiu uma família. Essa era a esposa dele, a mãe dos 5 filhos que ele teve. Então ele foi vivendo, mas ele foi percebendo, ele dava aula na universidade, ele atendia clinicamente, ele trabalhou em hospital, até que a coisa começou a ocupar lugar dentro da vida dele, né? Qualquer dia a gente fala um tanto sobre a vida dele, que é interessante perceber o processo que ele viveu, até perceber esse lance que ele chama de experiências psíquicas e que a gente chama de mediunidade, né? Nesse caminho formal da medicina, de casamento, lá atrás ele teve um pai que era pastor, então ele também tinha uma formação religiosa, muito embora ele não concordasse com muito daquilo que o pai pregava, do jeito que o pai ensinava a religião, mas ele não negava a existência de uma outra dimensão. Ele não podia negar, porque ele via, né? E então, dessas vidências que ele teve, ele contou que ele entrou lá na experiência psíquica dele e conversou com a alma dele, como se ela fosse uma entidade, não é? Conversou com ela e tinha dia que ele ficava bravo com a alma, ele questionava bastante com ela, tinha dia que ele estava mais amargurado, ele se rendia a essa alma, e o que é pior, ele conversava com a alma e a alma respondia, não é? Então, meus amores, ele entrava num transe, que é isso que a gente está tentando entender. E ele chamou a alma, ele deu 2 conotações para a alma. E a gente está contando tudo isso para você poder situar, para você poder entender, né? Ele diz que ele foi obrigado nas investigações dele a destrinchar isso, porque ele não dava para ele ficar sem entender. Então ele foi olhando cada pedacinho que essa alma apresentava, cada transe que ele tinha, cada entrada no inconsciente que ele tinha, ele foi entendendo
que alma e psique, ele precisava fazer uma distinção, porque todas as vezes que nós temos uma experiência, nós vamos ampliando os nossos conceitos, a nossa visão de mundo. Então, ele diz que ele foi obrigado, nas investigações que ele fez sobre a estrutura, né, a composição do inconsciente, a fazer uma distinção do conceito entre alma e psique. Então, ele diz que entendo por psique a totalidade dos processos, né? Desses processos conscientes e inconscientes. E que diabo é isso de processos psíquicos? Que é isso? São as nossas operações mentais que ocorrem aqui dentro, na mente da gente, não é? Então, vamos lá. Você pensa, você percebe, você lembra, você aprende coisas, você sente coisas, você resolve problemas. Isso são processos psíquicos, né? Você toma decisão, considera um monte de coisa, pensa como poderia fazer. Então, toda esta vida mental era chamado de psiquismo. E na percepção que você tem lá dentro, ele também foi ver o que era percepção, como é que a gente interpreta, como é que a gente organiza as informações que a gente recebe do ambiente. Então, ele foi estudando tudo isso, e aí ele chegou à conclusão, neste momento da vida dele, porque os conceitos em Jung, você estudando, você vai ver que eles são ampliados com o passar do tempo. Claro, quem se dedica a uma pesquisa, todo dia aprende uma coisa nova e vai ampliando conceitos anteriores, né? E ele disse que entendo por alma um complexo. E bom, então não era uma entidade mais, era um complexo funcional lá dentro do nosso psiquismo e que estava claramente demarcado. Estava claramente demarcado para ele que teve as experiências. Nós estamos apenas lendo. E como a gente tem alguma experiência nesta área, a gente tem um olhar baseado na experiência clínica que a gente tem, não é? E que essa alma, esse complexo, ele podia ser visto, ele podia ser descrito mais ou menos como uma personalidade, que é o conjunto, que é a totalidade do ser, mas ele brigava com essa alma. Então, e para completar, ainda tinha mais uma parte. Por vezes, na leitura, você percebe que ele usava o termo alma como nós, no sentido teológico, porque o pai dele era um teólogo, né? Não só o pai, como todos os tios que ele tinha e que a gente conseguiu perceber, eles eram todos pastores, então eles eram ligados a isso. Para ele, a alma era um dos conceitos centrais do trabalho que ele se referia. Então, e isso estava num nível mais profundo, num nível lá essencial do psiquismo, né, de cada um de nós. E em alguns momentos que ele ia, ele vinha, ele tinha os transes dele, ele escrevia, e quando ele voltava, ele escrevia e ele desenhava também. E ele passou a desenhar as figuras que lhe eram sugeridas pelas experiências psíquicas, pelos transes que ele tinha. Então, ele desenhou mandala, ele desenhou figuras, ele desenhou inscrições egípcias. Tudo isso está no livro vermelho. Qualquer dia a gente faz um curso, se for de interesse de vocês, a gente faz um curso sobre, né? E o conhecimento que ele foi adquirindo, mais as experiências, mais a capacidade, os olhos de ver, a capacidade de reflexão, levaram a ele a pensar num fator que transcende a esse psiquismo, e ele deu o nome a esse fator de si mesmo. Às vezes é traduzido por self, às vezes é traduzido por si mesmo, né? E ele percebeu isso, não foi porque ele leu num livro, né? Ele percebeu isso pelas experiências psíquicas que ele tinha, pelos transes que ele tinha, e isso foi ampliando bastante o conceito, né? E então ele passou a ver a alma como um princípio
princípio organizador do psiquismo, né? Um princípio inato, você já nasceu trazendo esse princípio, e era um princípio arquetípico, então você já vinha trazendo essa possibilidade, e que essa alma, então ela te empurrava, ela estava intimamente ligada ao processo de individuação. Processo de individuação quer dizer ao nosso desenvolvimento interno, o nosso desenvolvimento pessoal lá dentro, o nosso crescimento em direção à nossa totalidade. Nós vamos angariando um pouco hoje, um pouco amanhã, e ele dizia que a gente vai morrer sem chegar nessa totalidade, né? A gente vai indo, vai indo. Ele não aborda a reencarnação do jeito que a gente faz, né? Mas eu acho que a totalidade ela se dá aos poucos, através da reencarnação. Se você viver uma vez só, não dá tempo. Tem gente que nem entende nada. Então, para o Jung, a alma não era apenas um conceito religioso ou espiritual, era também uma entidade psíquica que moldava as nossas experiências através dos sonhos, da imaginação, a busca do significado para a nossa vida, não é? Então, nos estudos, ele explorou, assim, o simbolismo, né? O desenho é um simbolismo, né? Lá, você vê um círculo e uma cruz, não tá difícil de se perceber, né? Então, tem o simbolismo, tem a mitologia, ele estudou muitos mitos e os aspectos profundos do inconsciente coletivo, ele também trouxe isso como manifestação da nossa alma, né? Numa síntese, ele via a alma como um princípio central, mais ou menos como a gente vê. A gente vê com os olhos que tem e com a sensibilidade que tem, que já desenvolveu. Tem gente que não nem entende, nem gosta de conversar sobre isso, nem tem noção de processo de individuação e a gente respeita, porque ninguém está obrigado a acreditar e a perceber as coisas como nós percebemos, né? Só para a gente dar uma pincelada, vamos ver assim, aqui, para ele, a alma então não era só um conceito religioso ou espiritual, mas era também uma entidade psíquica, que é aquilo que ele percebeu, que moldava as nossas experiências, nossos sonhos, nossa imaginação e botava a gente no rumo do significado da nossa vida, o que nós viemos fazer aqui. E nos estudos dele, ele explorou o simbolismo, a mitologia, os aspectos profundos do inconsciente como manifestação da alma. Esse aspecto profundo do inconsciente. Vamos para uma analogia. Aqui você tem um oceanão, né? Um mar. Esse marzão é o nosso inconsciente. Pensa assim, é o nosso inconsciente. E aqui tem uma ilha. E essa ilha faz de conta que é a minha consciência, é uma representação, sou eu ali. Mas aí tem outra ilha, e essa ilha é outra consciência, essa outra ilha é você. Então, eu tenho consciência, você também tem, eu tenho inconsciência, as duas ilhas lá no fundo, elas são banhadas pelo mesmo oceano. E lá nesse oceano é que moram os arquétipos. E a alma vem desse oceano, a alma vem do inconsciente, né, pra gente. Então, tudo que nós sabemos, assim, depois de estudar a vida inteira, é que assim, a consciência veio do inconsciente. E essa alma, também numa analogia, a gente podia imaginar que a alma era como uma bailarina, né? Era uma dançarina muito formosa. A gente pensa que seja formosa, porque tudo tem dois lados, né? Então, um lado é consciente, aquilo que eu percebo, que eu sinto dela, que eu intuo dela, que eu imagino dela, eu vou imaginando e isso vai entrando na minha consciência. E o lado inconsciente, então, ele traz aquela ideia de inconsciente
E isso é aplicado também na alma. Então, eu tenho consciência, você tem consciência, nós todos temos consciência e nós todos temos inconsciência também. E a nossa alma, ela é individual, mas ela tem uma parte que é consciente, que é essa parte que é individualizada. E a parte do inconsciente? Se ela tem um pezinho no inconsciente, fica aí, né? Uma questão para a gente pensar. Eu conheço bem a alma como é, conheço a estrutura da alma? Não conheço nada. Eu estou tentando estruturar isso, estou tentando entender do que ela é feita, qual é a dinâmica dela, e aí a gente vai estudando por analogias, por inferências, porque a gente não tem essa visão perfeita daquilo que entra na nossa consciência. O principal, né, que o Jung colocava é assim: a nossa consciência ela é composta de intuição, representado ali pelo elemento fogo, que ele também usa essa representação, o nosso pensamento, representado pelo ar, o nosso sentimento, representado ali pela água, e a sensação, que é o elemento terra, né? Então você tem estas coisas lá dentro e a alma usa destas estruturas para se fazer presente, para a gente notar lá na nossa consciência. E nós, né, pensamos que o ser humano, me parece que é o único da criação que é capaz de rir, que é capaz de chorar, que é capaz de refletir, que é capaz de pensar, é o único que é atingido pela diferença das coisas como são, do da situação, e como as coisas podem vir a ser, como elas podem se modificar. E isso é que a gente está chamando de reflexão. Agora pensa, vamos lá, vamos fazer uma reflexão. Quando uma pessoa morre depois de ter vivido aqui 70, 80 anos, quase um século, o corpo para de se manifestar, você não vê mais nenhum movimento ali, e a essência que estava ali, e a vida que existia ali, para onde foi aquele pensamento, para onde foi o carinho, para onde foi o amor, para onde foi a atenção, para onde foi tudo isso, né? Que habitava aquele ser que estava ali. Acaba tudo isso, você veio, viveu aqui, aprendeu, leu, fez isso, fez aquilo, trabalhou, arrumou um monte de ideias aqui na sua cabeça, desenvolveu os seus princípios interiores e depois isso acaba. Para você faz sentido isso? Para mim não faz, né? Então, você passou quase um século no planeta para nada. Então, aqui na escolinha da Tia Cida, você sabe, a gente tá por o seu aprendizado, né? Não é só ouvir e deixar por isso mesmo. Hoje, o nosso minutinho de aula, né, a nossa escolinha acabou, mas você fica com um abraço grande e ficamos de encontro marcado para geralmente é para a semana que vem. E agora a tia tá tentando fazer a aula, então eu tenho dificuldade com a máquina, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo. E o meu diretor? Ah, o meu diretor se bandiou, o meu diretor está lá do outro lado do mundo, né? Então eu tenho que me virar agora comigo mesmo, aqui em casa, na sala de casa, fazer o que eu sou capaz. Fica na torcida, que se eu precisar de socorro, eu grito aí. Alguém me ajuda, porque senão não dá. Mas eu prometo que para a semana que vem eu volto. Até lá, fica com um abraço grande, meus amores.